Esse espaço é um apartamento residencial. Eu já conhecia os clientes já há bastante tempo. Eles compraram esse apartamento na planta e eu participei desde o início de receber o apartamento, fazer a vistoria. Inclusive, na vistoria, a gente não aceitou o apartamento em 2 vistorias. Tinha uma série de questões ali, né, de execução de porta, de contrapiso, nivelamento de piso, uma série de itens. E quando a gente conseguiu realmente assim aceitar o apartamento, a gente começou o projeto. O projeto ele já tinha, não ia mexer muito, mas precisava colocar muito armário, porque hoje os apartamentos eles têm a parte da sala, a parte da varanda muito grande e os quartos estão cada vez menores, os quartos banheiros. E para uma família, né, com 2 crianças, cachorro, esposa, marido, né, esposa, precisava ter bastante armário. Então o primeiro item que a gente fez foi a cozinha, de reformular a cozinha inteira, abrir, né, a cozinha com a lavanderia, fazer um monte de armários. A parte da varanda também a gente nivelou o piso, abriu para a sala, aí a varanda ficou incorporada. E por uma opção, né, da família, eles não queriam a churrasqueira, então a gente eliminou, entre aspas. A gente fez um bar no local da churrasqueira, mais fácil de reverter se no futuro eles forem tentar vender esse apartamento para ir para algum outro apartamento, manter, né, a churrasqueira mais fácil de ser revertida. E eles tinham um pedido muito assim, muito incomum, mas para eles era assim essencial. Eles queriam uma sala de jogos na sala. Então a gente fez na entrada, logo na entrada, a gente fez um banco alemão, onde esse banco ele abre, né, todo o estofado para guardar os jogos. Então ali a gente criou um cantinho, fez um forro até de madeira, né, utilizamos madeira para fazer o forro, fizemos toda a iluminação também embutida e na marcenaria, onde eles têm coleção de canecas, e é o cantinho dos jogos, que eles também acabam tomando café da manhã. E na sala a gente acabou optando por colocar forro, porque eles tinham também um pedido especial, que era um ar-condicionado cassete super potente, para pegar a área inteira, né, o volume inteiro, da sala inteira mais a varanda. Então a gente teve que baixar o forro, não teve como, para poder colocar o ar-condicionado, mas na varanda a gente optou de não manter na laje, não pôr forro. Então toda a iluminação na sala ela foi embutida e na varanda ela foi de sobrepor. Na cozinha também a gente optou, para a gente ganhar armários, né, mais armários, a gente optou por não colocar forro, então foi tudo também de sobrepor. Usamos bastante iluminação na marcenaria, mas na marcenaria, tanto da sala de jogos e da sala de estar, a gente brincou em não colocar perfil LED em tudo. A gente acabou fazendo alguns nichos iluminados e outros não, para também brincar com esse contraste, né, de luz e sombra. E na parte, né, da sala, a gente acabou tendo algumas durante a obra, né, algumas mudanças, porque eles acabaram trazendo algumas luminárias do apartamento antigo, algumas luminárias que eles compraram já no passado, eles tinham um certo apego, então a gente acabou incorporando essas luminárias na sala de jantar, na própria pendente da sala de jogos, era uma luminária que eles já tinham e gostavam muito, e nos quartos também algumas luminárias já eram existentes, e a gente acabou conseguindo colocar assim, nos banheiros, luminárias novas, mas a gente teve que também ter um pouquinho ajuste ali no projeto, mas tudo indireto, na pia, né, para poder ter bastante iluminação. E na sala de TV a gente teve algumas alterações, porque a televisão que eles compraram foi muito maior do que a que estava especificada no projeto. Então a gente ia ter umas arandelas que a gente acabou tirando, porque a arandela ela ia acabar tendo conflito com a porta. A gente tem uma porta, né, fez um painel de madeira branco pivotante, né, com a porta pivotante, a porta abria em cima da luminária, né, da arandela. Então a gente acabou optando por tirar e colocamos, né, 2 pontos pequenininhos, né, um spotzinho de um pontinho só no forro, nas laterais, bem na lateral ali da televisão. Eles ainda não tinham comprado os quadros, mas a gente já deixou todas as luminárias assimétricas, né, nesse painel para receber os quadros, e também essa luminária assimétrica na parte do salão de jogos, que também iam ter quadros nas paredes. Então já deixou ele prontinho, né, para poder ter toda essa hora que tivesse toda a decoração, todos os quadros instalados, já ia ter toda essa iluminação. O que mais chamou assim a atenção nesse apartamento
é a luminosidade que entra, né, porque a sala ficou com uma varanda, ficou junto com a sala, a gente tem toda essa luminosidade que vem, né, na sala e também na parte ali da área de serviço e da cozinha. E a gente acabou também fechando tudo com marcenaria, até a própria porta, as portas, né, a gente acabou não utilizando as portas comuns por conta da geladeira, que a geladeira era um modelo maior, então a gente precisava, assim, cada centímetro ali contou, né? Então a gente acabou fazendo também uma interligação, né, da sala, você entra pela cozinha, sai na sala de jantar, que seria a antiga varanda, e tudo com marcenaria, porque aí a marcenaria você chega a 2 centímetros, né, para poder abrir e fechar a porta de correio. Lá é muito azul, né? A gente tem parede pintada de azul, painel de marcenaria de azul, painel de marcenaria branco e na cor madeira para também dar esse contraste. E ficou um apartamento com a iluminação bem assim pontual, tem os lustres, né, que fazem a diferença dessa iluminação, mas ficou um apartamento onde a luz você realmente só percebe que está acesa a hora que você está embaixo da luminária, né? Só os lustres que não. Lá a maioria, né, das luminárias ficou em 3000 K e a gente tem mais ou menos, a maioria delas ficou com mais ou menos 34 graus, né, de faixa. Só algumas ali na área do bar, né, da sala de jantar, a gente acabou optando por 12 graus, porque aí o espaço era menor. E tanto também, toda a marcenaria também em 3000 K. E uma ou outra luminária que eles já tinham, né, os pendentes que eles já tinham, acabou ficando um pouquinho mais forte. Só que eles têm um pendente da sala de jantar, já era existente deles, você consegue mudar a temperatura de cor no toque do interruptor. Então você escolhe se você quer ligar ela no 3000 K, ou no 5000 K, né, ou no 2700. Então essa é a única luminária assim que ela já veio com essa troca, né, de temperatura de cor. E todo acendimento a gente acabou, não tem automatização no apartamento, mas a gente acabou fazendo circuitos no próprio interruptor. Então você tem como criar cenários, né? Ligar só as luminárias dos quadros, quer fazer uma coisa assim, né, um momento mais intimista, ou ligar todas. Então você tem esse controle no próprio interruptor. Tanto a sala de jantar, quanto a sala de jogos, quanto a sala de estar, e essas luminárias que são mais de destaque de quadros e luminárias na marcenaria. Na marcenaria a gente optou por colocar ela direto na própria marcenaria com aquele botãozinho, né, de marcenaria. Então a luminária também acaba sendo um circuito separado, porque você vai lá direto na marcenaria e já acende todas as luminárias. Um pedido da nossa cliente, ela queria uma parede verde com folhagens, com plantas, e a gente sabe que hoje, né, o dia a dia, a correria, a gente acabou optando por escolher as plantas preservadas. Essas plantas preservadas, elas já foram vivas no passado, elas recebem um tratamento especial, por isso elas chamam plantas preservadas, e eu brinco, né, que é uma planta múmia, só que ela fica ali, então ela não pode ser colocada num ambiente onde você tem muito sol ou muito vento, porque ela vai começar a cair, porque ela não é artificial, né, ela é uma planta verdadeira. Então a gente acabou optando por essa planta, né, essa planta verde, essa parede verde. A gente acabou optando por colocar nessa parede da varanda que ficou hoje como sendo a sala de estar, né, a sala de jantar. E a gente acabou iluminando toda ela com também luminárias, um foco um pouquinho mais fechado. Lá tá com 20 graus, 24 graus, para dar um pouco mais de efeito nessa parede. E embaixo a gente colocou, né, o móvel do buffet e tem um espaço para uma poltrona de leitura no final, que ainda não foi comprada. Na suíte, a gente também optou por colocar forro, porque a gente fez um forro acústico, que a nossa cliente ela é muito sensível a sons. Então a gente acabou fazendo todo um tratamento acústico. E na parte do closet, no corredor, né, de acesso, não tem o forro. A gente também optou por não colocar forro para a gente ganhar mais espaço de armários e também porque a gente tem toda a tubulação de ar-condicionado dos quartos passando por ali. E a gente optou por colocar 2 assimétricos, né, 2 perfis assimétricos jogando a luz para os armários. A gente fez uma penteadeira que num dia que estivesse ela e o marido, os dois em casa fazendo home office, um pode usar essa penteadeira e ela tem uma lateral que é extensiva, então a gente levanta essa lateral e nessa penteadeira a gente também tem 2 perfis LEDs para o espelho e a iluminação de arandelas na cabeceira, com foco, né, que você direciona para a leitura, e um plafond no teto, que o plafond já era existente deles.
E no quarto dos filhos, eles também trouxeram as luminárias que eles tinham. Só que a gente complementou com luminárias, não tem forro no quarto dos filhos, né, nos dormitórios. Nos 2 dormitórios a gente complementou com luminárias de sobrepor para iluminar o armário, né, as roupas dentro do armário. E aí um dos quartos, o filho gosta muito, né, de astronomia, então foi todo pintado de azul, colocado as estrelinhas e tem até também um pendente, né, que é temático. E o outro, que é do bebezinho, ele ficou iluminação também igual, praticamente, né, na frente dos armários. A gente também optou por colocar a iluminação para vir essa luz dentro do armário e também um plafond que já era existente do casal. Então esse apartamento a gente fez uma mescla, né? Parte nova, bastante, mas a gente acabou reutilizando alguns pendentes que eles já tinham e era a ideia deles mesmo desde o início. A cozinha a gente acabou optando também por plafond e fazer iluminação na marcenaria, para ser aquela iluminação mais de função. Ficou bem clara a cozinha, a gente optou também por fazer, tinha que ter a cor azul, né, mas os móveis eles são brancos e na cor da madeira, e a gente só tem um roda-teto, um roda-meio que é azul, então a gente acabou optando também por as cores mais claras, para essa cozinha ficar mais clara. E no lavabo a gente fez uma iluminação atrás do espelho e uma iluminação no teto e uma arandelinha pequena numa parede, que a gente acabou também fazendo um revestimento amadeirado nessa parede e colocou uma arandela.